Fala galera, show, beleza? Estou aqui com vocês mais uma vez, Evandro Gomes de Biologia, conversando sobre a biologia maravilhosa para você chegar na prova do Enem e ter aquela assim facilidade para resolver. E hoje vamos falar sobre o quê? Não poderia deixar de falar sobre as leis mendelianas, exatamente, genética tá na área. E após a vinheta, a genética para ficar mais fácil para vocês. Roda a vinheta! Com Evandro Gomes, diretamente falando agora para você, meu gatinho, minha gatinha, se liga aqui na Parada Show, vem comigo, meu lindo, genética. Pô, Evandro, mas tanta coisa de genética, né, velho? Então, assim, bicho, ajuda aí um pouquinho. Vamos aqui, pessoal, trabalhar um ponto bem legal. E daqui, deste ponto, nós vamos abrir um leque de opções. Veja, leis mendelianas. Gregor Mendel trabalha a primeira lei de Mendel na transmissão de uma característica. Essa característica ela era transmitida através dos gametas e nesses gametas existia uma condição gênica para isso, caracterizando, transmitindo a hereditariedade. Show! Detalhe, Mendel não conhecia exatamente, na época, nós estamos falando aí na segunda metade, já partindo para o final do século XIX, não se conhecia aí a meiose, então ele estava muito à frente da sua época, ele já imaginava algo que estava nos gametas e era repassado aos descendentes por uma divisão. Cara, o danado do Mendel foi fantástico. Então, após os seus estudos com uma característica determinando aí, formando a primeira lei de Mendel, ele vem e realmente continua a sua pesquisa, trabalhando a transmissão de duas características simultâneas. Isso. Como é que funciona isso? Foi chamado de segunda lei de Mendel, ou de hibridismo ou segregação independente. O que foi que Mendel fez, Evandro? Galera, presta atenção. Mendel fez o seguinte. Lembram da história das ervilhas? Pisum sativum. Evandro, eu vou ter que decorar o nome daquelas ervilhas miseráveis? Não, galera, você não tem que decorar o nome da espécie, tem que saber que foram as ervilhas. Que ele utilizou as ervilhas por critérios importantes. Por exemplo, ciclo reprodutivo curtinho, uma grande descendência, ou seja, um número elevado de descendentes, facilitando esse estudo. E o mais importante, a condição de autofecundação. Como é? Autofecundação. Então vem comigo, vamos aqui dar o gás. Segundo a lei de Mendel, ele trabalhou a transição de duas características simultâneas. Duas características. Então, como é que ele fez aqui? Vou passar para cá para ficar show para você. Não, horrível, horrível. Vou passar para cá para ficar show para vocês. Canhoto, é assim mesmo. Galera, segundo a lei de Mendel, foi ele fez. Trabalhou com os dois pares. Beleza? Em um par, nós tínhamos aqui exatamente o que? A determinação de uma característica. Então, nós estamos falando aqui em cor da semente. O outro par, a segunda característica, ele trabalhou aqui com textura da semente. Então, ele trabalhou aqui, a priori, com duas características de transmissão simultânea. Não esqueça que na primeira lei de Mendel e no seu experimento, Mendel trabalhou com 8 características simultâneas durante 9 anos de sua vida. Alguns autores colocam até 7, mas foram 8, tá? Fica quieto. Bom, Evandro lindo, o que acontece? Mendel chega, galera, e faz o seguinte, o mesmo experimento que ele fez na primeira lei. Você que já estudou a primeira lei, se liga. Ele cria uma geração P. O que é uma geração P? Todas as vezes falar em Mendel, pessoal, não esqueça, quando nós falamos em geração P, é a geração parental, é a chamada geração pura, e isso significa dizer, com a relação geração pura, ó, se liga, vou colocar aqui, ó, geração pura é a mesma coisa, genotipicamente, aqui falando de indivíduos homozigotos. Se liga. Então Mendel faz o seguinte, cria uma geração pura. Como ele fez isso? Ele pegou, aí lembra daquele terceiro critério, autofecundação? Ele realizou uma autofecundação. Amarela e lisa, autofecundou, amarela e lisa. Verde rugosa, autofecundou, verde rugosa. Fez isso por várias gerações, criando aqui uma condição pura. Lembra? Os genótipos que estão aqui, ele não colocou, ele não tinha essa condição ainda.
Nós já estamos colocando direto para facilitar a tua vida. Mas o que acontece? Ele vai, cruza aqui amarela e lisa com verde rugosa, já que ele tinha obtido a geração pura. Ele não sabia basicamente o que ia dar. Quando ele faz esse cruzamento, ele obtém o seguinte: os descendentes dessa geração P, nós chamamos aí, nós não, né? Mendel chamou de geração, chamou de geração F1, onde todos os descendentes desse cruzamento apareceram com a semente de cor amarela e textura lisa, caracterizando o que, meu povo? Que amarela é dominante sobre verde, aqui nessa condição alélica, e lisa é dominante sobre rugosa. Então, eu tenho um caractere dominante. Como eu estou falando em indivíduos homozigotos, esse amarelo eu vou colocar Vzão, Vzão, e o verde Vzinho, Vzinho. Você pode colocar qualquer letra, coloca a letra do teu nome lá, cara. Então, isso aí é besteira. Mas, Evandro, por que Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho? Por que em homozigose? Aí vem o que eu coloquei logo no início. Lembra que eu falei que característica pura, geração P, ele realizou por autofecundação, são indivíduos homozigotos? Então tá aqui, amarelo dominando sobre verde, lisa dominando sobre rugosa, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho. Então nós temos o que? Esses indivíduos aqui, nós temos os indivíduos que, duplo homozigoto recessivo, e esse daqui nós temos o duplo homozigoto dominante. Dando aqui essa descendência, gente, para ser amarelo, obrigatoriamente tem que ter o que? O Vzão. E para ser lisa, obrigatoriamente tem que ter o que? O Rzão, já que a bendita chamada lisa é dominante sobre rugosa. E aí, Evandro, gente, lembra que na condição cromossômica é 50-50, sempre meio do pai, meio de mãe? Meio de pai, meio de mãe. Então, se esse Vzão veio daqui, da bendita amarela, daqui, ou seja, do outro, ou seja, do cônjuge, né? Vamos dizer assim, só pode vir o que? O Vzinho. E assim como eu tenho o Rzão e do outro só pode vir o que? O Rzinho, determinando o indivíduo que? Chamado de híbrido, ou conhecido também como duplo heterozigoto. Fashion, arrasou. Belezinha? Não é fácil. Evandro, massa, o que aconteceu? Mendel, com essas duas situações aqui, ou seja, duas características, né? Nós temos essa condição. Mendel pega e faz uma autofecundação. Como é, Evandro? Ele realiza neste momento um processo de autofecundação. Nesta autofecundação, ele vai separar os alélos. Cara, como é que ele separa os alélos? Galera, se liga. Não tem esse cruzamento aqui, ó. Então fica aqui, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vai ter o quê? Vzão, Rzão, certo? Vai ter aqui, ó. Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Então ele vai ter 4 gametas diferentes para um indivíduo aqui que é diploide. Cada coisinha dessa aqui, ó, representando o gameta com a carga haploide. Separou aqui em linha e separa o outro aqui, ó, tá vendo? Ele vai fazer a mesma coisa na coluna, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, separando e fazendo um quadrado de Pinet com 16 possibilidades de acontecer. Isso daqui é o quadrado de Pinet de Gregor Mendel para a segunda lei de Mendel, onde eu não vou fazer aqui pra gente ganhar tempo, mas você tem nos livros aí direitinho, dá para você analisar e você faz depois aí, ó, tá montado, e você vai obter o que? Uma proporção. Veja só, eu vou ter assim 9 indivíduos, 3, 3, 1. Essa é a proporção fenotipo do cruzamento entre indivíduos de híbridos da segunda lei. Se liga, galera, sempre vai ser quando você tiver essa condição, não falando em poligenia, que é uma coisa depois, mas enfim, na segunda lei de Mendel você vai ter 9 indivíduos, ó, que vão apresentar dominante e dominante, 3 indivíduos, ó, dominante e recessivo, 3 indivíduos recessivo dominante e 1 recessivo recessivo. Como é? Cruzamento entre heterozigotos, dominância completa, segregação independente, vai ser sempre assim, ó, dominante dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Se liga, dominante dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Ó, de novo, para não quebrar o ritmo. Dominante dominante, dominante recessivo, recessivo dominante, recessivo recessivo. Fechou, não tem erro. Bate aí, ó, acabou-se.
Segunda lei de Mendel, onde nós temos 9 indivíduos para ser amarelo e aqui vai ser o que? Lisa. 3 indivíduos amarelo e a característica o que? Rugosa. 3 verdes e nós temos aqui lisa e um indivíduo que é o duplo recessivo que é verde e rugosa. Fechou? Essa é a proporção fenotípica para a segunda lei de Mendel. Eu vou ter a proporção genotípica. Mas para nós estamos focando agora o Enem, fica aí direcionando para a chamada proporção fenotípica. Fechou, galera? Gostaram? Foi massa? Rapidinho e muita coisa aqui para vocês. O que importa é qualidade e não quantidade. Galera, estamos chegando pertinho rumo à sua aprovação. Não esquece de me chamar pro churrasco, hein? Procura na internet, me encontra e vamos pro churrascão. Galera, beijo no coração. Evandro Gomes, Biologia Show, ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!